que é o Virtual Port Channel? O que é o VPC? Tá? O VPC ele é um produto, é uma tecnologia, tá, do portfólio de tecnologias de multi-chassi Ethernet. Tá? O que é esse multi-chassi Ethernet? Tá? Existem vários tipos de produtos, né, que a Cisco desenvolveu com o passar do tempo, que se encaixam nesse portfólio de MCE, que é o multi-chassi Ethernet. Tá? A ideia do multi-chassi Ethernet é você conseguir fazer um port channel, tá, entre dois equipamentos distintos no lado da parte de equipamentos de rede, a parte de switching. Tá? Por quê? Porque qual a grande limitação do port channel convencional? Né? A gente teve aula de port channel, aula teórica, aula prática, e a gente viu que na aula de port channel que a gente fala de convencional, porque o VPC seria a nova era de port channel, né? A gente tem somente contingenciamento de equipamentos de links físicos, a gente não tem contingenciamento de equipamento, de caixa, de switch. Tá? Você pode ter no port channel 2 ou mais links, né? Mas se todos esses links que você tiver no port channel, vai chegar no mesmo equipamento na ponta A e na ponta B. Tá? Então, a gente não tem um contingenciamento de caixa, somente de links. Tá? Então, aí, com o passar do tempo, a Cisco vem desenvolvendo diversas tecnologias, né, para endereçar essa limitação que existe no port channel convencional. Né? E aí é classificado nesse portfólio que chama multi-chassi Ethernet. Então, o que a gente tem durante os tempos que foi desenvolvido? A primeira tecnologia que foi desenvolvida é a tecnologia de stack, né, que a gente vê isso muito utilizado em switches de pequeno porte, tá, que são os 2960, 3750, são switches de campus, né, que a gente usa em rede de enterprise, e switches normalmente usados na camada de acesso de rede. Tá. Depois a Cisco foi desenvolver o Catalyst 6500, a tecnologia VSS, que é o Virtual Switch System, né, que a gente teve até uma aula sobre VSS, né, e a ideia do VSS é você ter duas caixas físicas, as duas caixas físicas virarem uma caixa única lógica. Né. Então, na hora que você fazer um port channel, você coloca por exemplo, um port channel com dois links físicos, você coloca um link em cada caixa, então essas duas caixas como se fosse uma única, né, da perspectiva da parte de control plane do switch e da perspectiva dos equipamentos que estão conectados, downstream nesse switch. Tá? Então, todos esses produtos são produtos, né, que se encaixam nesse portfólio de multi-chassi Ethernet. E o VPC é mais um produto desse portfólio, tá, que a Cisco desenvolveu. Tá? E é específico para equipamentos Cisco para linhas de data center. Tá? E que a Cisco não utilizou o VSS também, o mesmo conceito de VSS para o Nexus, né? Seria chamar lá Nexus 7000 VSS. Por que não foi implementado o VSS? Porque o VSS ele não é somente para o equipamento 6500, a gente tem o 4500 da Cisco também que implementa o VSS. Né? É que, como o 6500 foi o primeiro que foi utilizado, ficou muito assim, amarrado a tecnologia VSS à linha de switch 6500, mas não é exclusiva do 6500, tem outros equipamentos. Tem outro equipamento que é o 4500 que suporta o VSS também. E a gente se pergunta, por que Aí eu pergunto para vocês, por que a Cisco desenvolveu o VSS e sim desenvolveu o VPC, né, o VPC, para a linha de Nexus, e não utilizou o mesmo conceito do VSS? Alguém tem alguma ideia o porquê disso? Bom, tem muita gente que fala o seguinte, não, a Cisco colocou o VPC, inventou o VPC, a Cisco está reinventando a roda, já existe o VSS. Para quem inventar o VPC, é outra tecnologia, outro command line, a gente tem que aprender outras coisas, né? Para que é isso? Para uma nova tecnologia? Para vender mais livro, uma certificação? Não, a ideia não é essa. Tá? A ideia não é essa. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o VSS, a grande diferença entre o VSS ou qualquer outro produto do multi-chassi Ethernet, como Stack, né, em relação ao VPC, a primeira grande diferença, né, a maior diferença é que o VSS, o Stack, ele trabalha com o conceito de um único control plane. Tá? E o VPC, a gente trabalha com o conceito de dois control plane. Dois control plane
ativos e separados, trabalhando de forma independente. Tá? Então, o plano de controle, que é o control plane no VSS, é um único só. Tá? Você pode ter duas caixas, né? Que o VSS são duas caixas, e o VPC também somente duas caixas, você não pode ter mais que duas caixas. Diferente do stack, que você pode fazer um stack de várias caixas de switch. Mas independente se você está usando o VSS ou stack, o control plane, a parte de plano de controle de supervisora, é somente um equipamento que fica ativo. Por exemplo, no VSS tem dois equipamentos. Se tiver dois equipamentos com duas supervisoras cada, você tem 4 SUPs. Mas somente uma SUP está ativa e controlando as duas caixas. Tá? As outras 3 SUPs estão em standby. Tá? Estão em standby em relação à parte de control plane. Em relação ao 6500, a gente sabe que na SUP tem vários componentes. A gente tem MSFC, que é a CPU, né? A gente tem outros circuitos que tem a parte de Fabric, né? Que também é um circuito dentro da placa impressa da supervisora, né? Enfim, a gente tem um circuito que chama CFC, que é Centralized Forward Circuit, né? Que é a parte de encaminhamento de tráfego em hardware, né? Da supervisora 6500. Então, o que eu estou me referindo é a parte de control plane, a parte da MFFC. Né? Essa parte, ela só fica uma supervisora, né, ativa, funcionando por vez. As outras 3 supervisoras, se for um conjunto de equipamentos com 4 supervisoras, ficam em standby. Né? Já ao contrário do VPC, né, quando a gente usa o VPC, a gente tem 2 nexos. Tá? Se for 5000, vai ser 2 supervisoras, que na verdade não teria o conceito de SUP, né, na própria carcaça. Se for 7000, a gente pode ter 2 supervisoras, 4 supervisoras. Né? Mas em relação ao VPC, cada supervisora de cada caixa fica ativa e trabalha de forma independente do peer vizinho, da outra caixa que está na rede. Tá? E por que no VPC, que é para linha Nexus, é dessa forma e diferente da parte da linha de switch do Enterprise? Bom, a diferença é o seguinte: quando foi desenvolvido a linha Nexus, a Cisco implementou o conceito de Unify Fabric. Tá? E qual que é o conceito de Unify Fabric? Alguém tem alguma ideia do que significa essa palavra, Unify Fabric? Alguma ideia? Bom, Unify Fabric é o conceito de você transportar na Fabric do equipamento, né, tanto Ethernet convencional quanto Fiber Channel. E também a nova tendência que é o FCOE. Que o FCOE não é nada mais que um frame Ethernet que o payload Fiber Channel. Tá? Então, quando a gente fala numa Fabric que transporta tanto Ethernet como Fiber Channel, os circuitos são diferentes. Né? Nessa Fabric, nesse circuito de Fabric a gente tem no 7000 ou no 5000, transporta as duas tipos de tecnologias. E quando a gente fala do mundo Fiber Channel, a gente tem muitas restrições em relação à separação na rede no que diz respeito a design. Tá? Por quê? Para Fiber Channel, a gente vai ver quando a gente for falar de Fiber Channel daqui a algumas aulas, a gente tem o conceito de SAN A e SAN B, ou SAN 1 e SAN 2. Né? E essas duas, de SAN A e SAN B, são duas ilhas SAN, que a gente tem lá suítes MDS da Cisco. E em Fiber Channel, o conceito é que todas, tanto SAN A quanto SAN B, tem que ser totalmente apartado, totalmente isolado. Por quê? Porque o Fiber Channel, ele trabalha no conceito que ele tem a rede Fiber Channel, ela tem uma baixíssima taxa de erro e perda de frames. Tá? Isso é necessário no Fiber Channel. Você não pode ter drop num Fabric de um Fiber Channel, tá? Que seria a rede do Fiber Channel. Você não pode ter. Isso é muito prejudicial às aplicações que trabalham ali, porque a gente está transportando tráfego de bloco I/O, que é transformação de leitura escrita em disco. Né? São informações do protocolo SCSI, comandos de leitura e de escrita, né? Ele manda o command e ele recebe o response do storage. Né? Então, ali na rede Fiber Channel, a gente não pode ter de forma alguma drops de frame, a gente não pode, isso é inaceitável em Fiber Channel. Então, quando a gente fala de Fiber Channel, a gente tem que ter as duas ilhas, SAN A e SAN B, que são conjuntos de equipamentos, né? Seria a topologia de rede da SAN A e SAN B, totalmente apartados. Por quê? Porque se a gente tiver um problema numa SAN, na SAN A,
o tráfego vai ser convergido para a SAM B, né? E a ideia é que o problema que esteja na SAM A não afete de forma alguma a parte de SAM B. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui para a gente ter uma ideia melhor. Tá? Quando a gente fala de Fiber Channel, normalmente a gente tem a rede normalmente é menor que uma rede LAN, né? Justamente por causa desses requerimentos de baixa perda de frames, né? E baixa taxa de transmissão de erro. Então a gente tem lá, vamos dizer que a gente tem um storage aqui. Aí aqui eu usei uma rede simples, a gente tem um servidor, uma HBA aqui, tá? E aí a gente tem de um lado SAN A e do outro SAN B. Então isso aqui em Fiber Channel é algo muito restritivo em relação a design. O SAN A tem que ser totalmente apartado do SAN B, você não pode ter nada conectando aqui. Tá? O SAN A e o SAN B, nenhum cabo, nenhuma fibra, nada. Tá? Tem que ser totalmente apartado. Tá? Tanto em relação a data plane, que é o planejamento de dados, quanto em relação à parte de controle, que é o control plane. Por quê? Porque se tiver um problema aqui no control plane, no protocolo aqui do Fiber Channel, tá? Você não pode que esse problema se alastre para outra SAN. Tá? Se é um problema na SAN A para, mas o tráfego aqui que está no servidor vai vir para a SAN B. Tá? A gente tem que garantir que a SAN B esteja ativa. Tá? Na verdade, o servidor aqui ele tem um software de multipath. Ele usa as duas SAN ao mesmo tempo. Ele enxerga o storage, né? Ele mapeia o storage pelas duas SAN, pela SAN A e pela SAN B. Tá? Na hora que ele vai mapear, ele sabe o World Wide Name do SAN A, do SAN B, sabe o FCID das duas SAN, né? Na hora que ele vai fazer o mapeamento das LANs, né, do storage, ele mapeia pelos dois lados. Então ele sabe que ele tem dois caminhos para chegar no destino. Então se é problema numa SAN A, por exemplo, o software de multipath já está usando os dois lados. Ele só para de usar esse lado e começa a usar o outro. Então a convergência é muito rápida e quase não se perde frames na convergência, né, de Fiber Channel. Então Fiber Channel é assim, totalmente apartado, tá? Tem que ser totalmente apartado a SAN A e a SAN B. Tá? Então, por isso que quando a gente fala de VPC, a gente tem um conceito de dois control planes. Por quê? Porque na Fabric do Nexus a gente transporta tanto Ethernet como Fiber Channel. Então, na hora que for desenvolver o VPC, né, a gente tem que separar o que é control plane, os dois lados e data plane. Então, por isso que o VPC é totalmente diferente de uma tecnologia stack de Catalyst 2960, 750 ou do VSS do 6500 e 4500. Tá? Então, essa é a justificativa pelo Fiber Channel que o Nexus transporta. Tá? Aí tem um exemplo aí, né, de uma rede Fiber Channel. Tá? Você pode ter um Nexus aí com, por exemplo, 5000 com Universal Port, que ele vai falar tanto, que ele pode falar tanto Ethernet como Fiber Channel, dependendo se você trocar SFP dele. Tá? Ou FCOE mesmo, você pode ter FCOE, uma SFP Ethernet, mas transportando o Ethernet e FCOE, que é Ethernet, que é Fiber Channel sobre Ethernet. Então, essa tabela ela mostra bem, tá? A diferença entre a tecnologia VPC e as tecnologias de multi-chassi Ethernet, que seria o VSS e a tecnologia de stack. No VSS tem um único control plane, no stack também, mas o plano de dados, que é o data plane, você tem os dois ativos, né? E no stack você pode ter mais de duas caixas de stack, todos os data planes estão ativos, todas as caixas têm caminhando tráfego ao mesmo tempo. Já no Nexus tem os dois control planes ativos, as duas caixas, e os dois data planes também ativos, tá? As duas caixas. Tá bom? Tá. E aí a gente se pergunta, por que usar o VPC? Né? Qual que é a ideia de usar o VPC ou qualquer outro produto da tecnologia, da portfólio de produtos multi-chassi Ethernet? Bom, quando eu já dei a introdução, a ideia é você conseguir promover na rede mais um nível de contingência. Né? Port channel convencional, como é esse desenho aqui, a gente tem contingência de link somente. Né? Mas de equipamento aqui, ó, de caixa, a gente não tem. Se essa caixa parar,
para a rede. Todo mundo que está aqui embaixo, que se tiver outros servidores, esse servidor aqui vai perder acesso à rede. Tá? Então, com o VPC, a gente consegue endereçar essa limitação que tem na rede. Né? A ideia do VPC é a mesma do VSS. Tem duas caixas, né? Duas caixas distintas, com dois control plane e dois data planes distintas, mas a perspectiva de equipamentos físicos, né, conectados downstream, né, a gente tem como se fosse um equipamento único. Então, quando você coloca um servidor conectado em VPC a um par de switches Nexus, 5000, 7000, seja qual for o switch, esse equipamento que está downstream conectado no VPC, ele só enxerga um único equipamento, como se fosse um único equipamento lógico. Tá? Que essa aqui é a ideia dessa topologia aqui. Tá? Então, isso aqui é o port channel convencional, né, sem contingência, uma caixa única. Aqui a gente tem o VPC, tá? Tem duas caixas, caixa 1, caixa 2. Tá? Só que da perspectiva desse equipamento downstream aqui, tá? É como se a gente tivesse um único equipamento. Logicamente, a topologia é essa aqui. Tá? Esse cara aqui downstream, servidor, ele enxerga somente um equipamento. Tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco, que quando a gente usa LSCP, né, a gente tem um parâmetro lá no LSCP, né, que é o ID do LSCP. E esse ID ele é combinado. Quando a gente usa VPC, os dois equipamentos eles conversam, tanto a caixa 1 quanto a caixa 2, e definem um System ID único, né, do LSCP. Tá? Então o equipamento aqui ele vê esses dois caras como se fossem equipamentos só. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, continuando, tá? Então, a gente vai começar a falar agora sobre os fundamentos do VPC, toda a parte de terminologia do VPC, né? O que a gente tem de componente quando a gente fala de VPC? Bom, o primeiro componente que a gente tem que entender é o domínio de VPC, que é o Virtual Port Channel Domain, tá? O que é o domínio de VPC? Né? Nada mais nada menos que dois equipamentos físicos distintos que formam um domínio VPC. São dois peers, tá? Cada equipamento desse chama-se peer, tá? Na terminologia do VPC. E esses dois equipamentos, eles formam um único equipamento só, da perspectiva de equipamentos downstream conectados a ele, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, uma coisa muito importante, que quando a gente fala de VPC, a gente tem que fazer sempre, todos os peers que participam do domínio VPC tem que ser o mesmo tipo de hardware. Tá? Por exemplo, se a gente for fazer um VPC, a gente tem que fazer entre os dois NEC 7000, ou dois NEC 5000, ou dois NEC 5500, e assim por diante. Tá? A gente não pode fazer um VPC colocando uma caixa 7000 uma caixa 2 5000. E nem também 5000 com 5500, porque apesar de ser da família 5000, 5500 é a segunda geração do Nexus 5000, então ele tem requerimentos de hardware totalmente distintos do 5000. Tá? Então tem que ser iguais os equipamentos. Tá? Então quando a gente define o VPC, a gente define um domínio, né? A gente coloca um identificador para esse domínio, né? A gente tem um comando que a gente vai ver daqui a pouco, que é VPC Domain, e a gente atribui um domínio. Esse range de domínio vai de 1 a 1000. E aí é um número que você atribui, você faz um controle na sua rede e atribui. Tá? Esse número é muito importante, tá? Quando a gente atribui o domínio VPC. Por quê? Porque esse número vai ser utilizado para formar o MAC virtual do VPC, que a gente chama de System MAC. Tá? O que é esse System MAC? Esse System MAC é um MAC, que vai ser usado para todos os protocolos de controle envolvidos no VPC. Por exemplo, o LACP. Quando a gente faz Port Channel, a gente usa o Link Aggregation Control Protocol, que é a recomendação da Cisco. Né? Quando a gente usa o LACP, a gente tem o System ID do LACP. Né? O System ID do LACP, quando a gente vai formar um Port Channel no LACP, os dois peers eles se conversam e trocam essa informação. Então, é através dessa informação que
a ponta A sabe que a ponta B, em 2 links, 3 links ou mais links, está conectado no mesmo equipamento. Tá? Porque em todos os links essa informação é enviada, que participa do port channel, que é o System ID do LSCP. Então o System MAC vai ser usado com o System ID, por exemplo, do LSCP como identificador. Tá? E o System MAC ele herda a configuração do VPC Domain. Tá? Como é que isso funciona? A gente vai lá e configura o VPC Domain, por exemplo, VPC Domain 100. Tá? Aí o System MAC, que identifica o switch VPC virtual, que seria o conjunto dos dois equipamentos, tá? Que seria a topologia lógica, isso aqui. Tá? Ele é composto desse MAC aqui, fixo, tá? Que é um MAC proprietário aí da Cisco, tá? 002304 EBE, e os últimos 10 bits aqui é herdado do domínio do VPC que você configura, tá? Os últimos 10 bits, tá? Então, por exemplo, se a gente vai lá e configura VPC Domain 100, o VPC System MAC vai começar com esse prefixo aqui, né? E aqui vai ser 100 em hexadecimal, tá? A representação do número 100 em hexadecimal. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a gente não pode ter, se a gente tiver mais de um domínio VPC na rede, cada domínio VPC tem que ter seu identificador distinto um do outro. Tá? Por quê? Porque o System MAC vai ser dado essa configuração. Se a gente não puder usar domínios distintos por algum motivo de migração, tem um comando que a gente consegue alterar o System MAC, para ele não usar uma informação herdada do VPC Domain, e sim você configurar um MAC manual lá na caixa do equipamento. Tem um comando que a gente pode dar para mudar isso. Tá? Então, como eu falei, o System MAC é o identificador do VPC, né? Do domínio VPC, dos dois peers formam um único domínio, que é como se fosse um switch único lógico, e é identificado por esse MAC virtual, tá? Que é o System MAC. Então, como eu falei, tem esse prefixo 002304EBE, os últimos 10 bits são herdados do domínio VPC. Então, perceba o seguinte, né? A gente tem aqui 8, 16, 24, 32, 40, 48. A gente tem os últimos 10 bits, né? 10 bits, 2 elevado a 10, né? É igual a 1024, certo? Por isso que o range vai de 1 a 1000. Tá? Porque em 10 bits a gente consegue representar 1024 símbolos. Tá? E aí o System MAC ele pode ser alterado para não usar essa lógica aqui, tá? Não usar esse MAC único aqui fixo com domínio aqui. A gente pode, se precisar por algum motivo específico, alterar isso com o comando System MAC. A gente entra dentro do domínio do VPC, digita lá VPC Domain, né? O domínio do VPC, que é esse comando aqui. E aí dentro do domínio do VPC você vai lá e especifica um outro System MAC para ser utilizado, tá? E logicamente tem que fazer essa configuração em ambas as caixas, em ambos os peers participando do VPC. Tá? Bom, aí está a configuração se a gente quiser alterar o System MAC para não usar a fórmula automática lá da Cisco. Tá? Então a gente entra dentro do VPC Domain, por exemplo, VPC Domain 5, e a gente altera, a gente coloca um MAC que a gente escolhe. Tá? Para a gente verificar, né, o domínio VPC, a partir do momento que a gente cria o VPC, né, VPC Domain, o número do VPC, como a gente faz para verificar? A gente dá esse comando, show VPC row. Né? E aí o que é interessante a gente ver nessa saída? Veja o seguinte, a gente tem dois tipos de identificador aqui. A gente tem o System MAC, tá? Que perceba que aqui a gente está falando do switch A, são dois switches que fazem o peer do VPC, e do switch B. Tá? Pode ver que no switch A e no switch B eles têm o mesmo identificação de System MAC. Tá? E aí a gente tem um outro identificador que é o VPC Local System MAC. Tá? Que esse Local System MAC é um MAC local utilizado
da caixa do VPC, que isso é herdado do VDC do equipamento. Se você estiver usando um NEC 7000, você criar um VDC, se der um show VDC, você vai ver um MAC que é atribuído àquele VDC. E aí esse MAC vai ser utilizado como System Local do VPC. Tá? A gente não falou de VDC ainda, vai ser nas próximas aulas, mas já estou dando uma introdução. Mas é um MAC que vem do backplane do switch, esse local. É um MAC local do switch que ele escolhe. Tá? Então o System Local, o VPC Local System MAC, ele é diferente nas duas caixas. O VPC System MAC seria o MAC virtual, que as duas caixas compartilham. Então ele tem que ser igual, tá, nas duas caixas. Se não for igual é porque ou você configurou o comando System MAC diferente nas duas caixas, ou você configurou domínios diferentes nas duas caixas. Tá? Dúvidas? Legal, vamos lá. VPC Peers. Bom, o que é um peer do VPC? O VPC Peers são os equipamentos que participam e formam o domínio VPC. Tá? Um VPC ele é composto de 2 suítes, e somente 2 suítes. Você não vai fazer um VPC com 3 suítes, 4 suítes. Tá? Isso não existe, não dá para fazer. Tá? São 2 suítes equipados, 2 suítes somente. Tá? E que nem eu já falei para vocês, os 2 suítes têm que ser da mesma família. Né? Então se a gente for usar 27000, tem que ser os 2 peers, mesma coisa. 5000 também, 5000 dos dois lados, 5500 dos dois lados. Tá? Por exemplo, esse design está correto, 5500, 5500, 7000, 7000. Esse design não funciona, 5500 com 5000 não funciona. Tá? Já adiantando, eu vou falar no próximo slide, mas o switch tem como detectar isso, porque a gente tem um conceito chamado VPC Peer Link. O Peer Link roda um protocolo chamado CFS, over Ethernet, que é o CFS OI, né? Que é o Cisco Fire Services. Esse protocolo ele troca informações entre os 2 peers, então na hora que quando sobe o Peer Link e o CFS se comunica, eles detectam que as caixas são distintas e aí ele não deixa formar o VPC. Pergunta do André, a quantidade de portas do equipamento também interfere ou não? Interfere. Interfere em relação à característica do hardware da porta. A gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides. Tá? Principalmente na parte de, quando a gente fala desse NEC 7000, a gente tem as famílias de módulos, módulo M e módulo F. Então a gente tem que usar o mesmo tipo de módulo dos dois lados, para fazer tanto fazer um port aéreo convencional, como fazer o Peer Link, como fazer um VPC. Bom, VPC Role. Bom, a gente falou que no VPC a gente tem o domínio, né, no VPC, e a gente tem os peers. Então, 2 peers formam um domínio, né, e aí esses 2 peers, eles negociam a função de primário e secundário na rede. Tá? Por enquanto, vamos só entender que existe um primário e secundário. Isso aí a gente vai ver nos próximos slides, que vai influenciar em cenários de falhas do VPC. Quando tiver uma falha no VPC, o secundário, teoricamente, tem que sair da rede. Tá? Mas vamos por enquanto só memorizar que a gente tem um peer que é primário e um peer que é secundário. Tá? Então isso chama-se VPC Role. Tá? Role é exatamente isso. Quem é o primário da rede e quem é o secundário. Tá? Quando a gente conecta 2 switches, liga os switches e a gente configura o role através do comando role priority, o menor valor numérico vai ganhar a eleição do primário e do secundário. Tá? Quem tiver o menor valor numérico que você configurar nesse comando role priority vai ser elegido o VPC primário. Tá? E o outro, logicamente, secundário. Tá? Se você não configurar nada, a gente tem um valor que é padrão, que se não me engano é 32767, se não me engano. E aí os 2 peers vão ter o mesmo valor de role priority. E aí vai ter um empate. Aí o critério de desempate é o System MAC Address, mas vai ser o System MAC Address Local dos switches. Tá? Que é aquele comando que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Slide. Que é esse identificador aqui. Esse cara aqui.
Tá? Então, em caso de empate, eles vão comparar os maqueados de duas caixas, quem tiver o menor Mac ganha a eleição. Tá? Bom. Então, depois você configurou o row, você dá esse comando show VPC row, e aí você consegue saber quem é o primário e quem é o secundário. Tá? Ele mostra aqui, ó, VPC row, primary, VPC rows, secondary. Então, você consegue saber através desse comando. Tá? E aí ele mostra a prioridade. A prioridade padrão é 32.667. Eu falei 767 é 667. Tá? Que é esse valor aqui, né? Não é o valor de cima. O System Priority, na verdade, é o LACP, esse valor aqui. Ó. Esse valor. Tá? Então, se você não configurar nada, esses dois peers vão empatar e eles vão desempatar através do MAC address. Né? Aí se a gente olhar esse MAC aqui, esse MAC aqui tem que ser menor do que o de baixo. Tá? E aí depois a gente tem o conceito de VPC Operational Role. Tá? O que é esse conceito de Operational Role? Que é o que realmente importa para a rede. Tá? O VPC Role é o que a gente configura inicialmente no equipamento e que teoricamente o equipamento vai subir, vai ficar com aquele status de primário e o outro se configura com uma prioridade maior com secundário. Tá? Isso teoricamente, depende de como você ligar os equipamentos, como você configurar o VPC. Só que a gente tem um outro conceito que é o VPC Operational Role. Por quê? Porque a rede ela é dinâmica. Tá? A rede pode ter eventos de falha na rede, né? Eventos reais de falha. Então quem era o primário pode falhar na rede e sumir da rede. E aí, logicamente, o secundário tem que assumir a rede. E aí quando o secundário assume a rede, ele vira Operational Primary. Tá? E aí quando o primário retorna para a rede, não existe conceito de preempt no VPC. Tá? Não existe isso. Quando se o primário, você configurou o primário e o secundário, subiu, ficou legal, da forma que você quer deixar o primário e o secundário, aí o primário cai. Tem uma falha na caixa do primário, a caixa inteira cai. Tá? O secundário assume, vira primário, quando o primário volta, ele não assume de novo a posição de primário. Tá? Ele fica como configurado como primário, VPC Role Primary, mas Operational Role Secondary. Ou seja, ele sobe na rede, retorna para a rede, detecta que tem um peer já na rede, que está como primário, ele não vai fazer o preempt no peer. Tá? Não tem isso em VPC. Por quê? Porque a ideia do VPC é que você, quando o peer primário volte, que ele não tome a função do primário, porque se você tiver tomar a função do primário, você vai ter uma oscilação na rede. Tá? Então, é a mesma coisa também do VSS, também usa o mesmo conceito. Quando tem um switchover, né, a gente tem um VSS e a caixa 1 cai e a outra caixa some, quando a outra caixa volta, que teoricamente no VSS tem o conceito de switch 1 e switch 2. Né? Se o switch 1 cai da rede, na hora que ele volta, ele não assume a posição de switch 1 de novo, o switch 2 fica como ativo, tá, em relação ao control plane. E o VPC é a mesma coisa. Para quê? Para não ficar toda hora tendo a mudança de quem é primário e secundário. E cada vez que tem essa mudança, tem uma oscilação na rede. Então a ideia é que não tenha isso no data center. Então aí tem um exemplo de um evento de falha na rede. Você tem os dois peers configurados, você configurou isso como primário, e ele está realmente como primário, você configura como secundário e está operando secundário. Aí o primário cai, vai para down. Tá. A partir do momento que o primário vai para down, o secundário assume a função de primário. Tá. E aí o primário volta para a rede. Aí ele vai voltar com o operational secondary. Ele vai subir na rede. Vou explicar daqui a pouco o que é o peer link. Ele vai estabelecer o peer link, o peer keep alive, que eu vou explicar daqui a pouco também. E aí ele vai perceber que tem um peer já na rede funcionando. E aí ele não vai olhar a prioridade, nada disso. Ele vai simplesmente ser o secundário da rede. Tá?
E aí como é que eu faço para alterar? Por exemplo, ocorreu esse evento de falha e agora eu estou numa janela de manutenção, que é de madrugada, e eu quero realmente agora alterar, voltar ao primário para Operational Primary, que ele está agora como Operational Secondary. Como é que eu faço? E o cara que está Operational Secondary, ele ficar, o cara que está Operational Primary, ele ficar como Secondary, ou seja, ficar como secundário mesmo. Tá? Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, eu acesso a caixa que é o primário e tenho que configurar ela com um valor menor, o row priority com um valor menor. Teoricamente já vai estar configurado, se for um evento de fala, já era primário, já está com um valor menor. Então o que eu tenho que fazer? É só efetuar um shut no VPC peer link. Eu vou explicar aqui daqui a pouco o que é esse link. Na hora que você efetua um shut no peer link, os dois switches caem da rede e voltam. E aí vai ter a negociação de novo. E aí um vai detectar a presença do outro e vai ver a priority do outro. E aí o primário vai realmente ser o Operation Primary e o secundário o Operation Secondary. Tá? Então, a pergunta do André, se existe alguma forma de fazer o switchover manual primário para o secundário? Acho que você perguntou isso antes desse slide, né? Porque esse slide, na verdade, estou explicando. A Cisco prometeu que nas próximas versões do NXOS vai ter um comando específico para isso. Tá? Porque, na verdade, não existe um comando. Né? No Phase 500, por exemplo, no BSS, tem um comando de switchover. Você pode dar um switchover, force reload. Né? E você consegue mudar a paridade de primário para secundário. No Nexus não tem ainda um comando que faz isso. Você tem que fazer, tem que executar esse pequeno procedimento aí que eu falei. Tá? Não existe um comando lá, switchover, VPC row, por exemplo. Não existe. Tá? Ainda não. Talvez nas próximas versões. Tá? Bom. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Então, vamos lá, então. Vamos avançar. Bom. Então a gente fala agora Virtual Port Channel Peer Keep Alive. Bom, Peer Keep Alive é um link que existe entre os dois equipamentos, que é um link Layer 3, tá? É um link, é uma interface, ou vai ser uma interface ou switch port ou uma SVI, uma interface que suporta roteamento. Tá? Qual que é a ideia desse Peer Link Keep Alive? A ideia é trocar frames, né, entre os dois switches, que a gente fala de Hello Frames. É um Keep Alive que a gente troca de dois equipamentos para a gente saber se o equipamento vizinho está vivo na rede ou não. Tá? Além do Peer Keep Alive, a gente tem um outro link que é mais importante que o Peer Keep Alive, que é o Peer Link, que é utilizado para a sincronização de dados. Tá? Então, quando a gente tem um problema com o Peer Link, que eu vou explicar daqui a pouco o que é esse link, o Peer Keep Alive que vai sinalizar ao Peer secundário que o Peer primário ainda está vivo na rede. Porque o Peer Link cai, os dois switches detectam isso, que caiu. A gente vai ver daqui a pouco que tem um protocolo CFS que dá para você saber como que caiu o Peer Link. O Peer Link caiu, o Peer secundário ele vai das duas umas, ou se cai o link porque pode ser que caiu o link porque o Peer primário caiu, ou caiu o link porque houve uma falha realmente nos links, uma falha física nos dois links. Tá? Então o Peer secundário ele tem duas ações, ele pode assumir como primário a rede, ou pode ser que o primário está na rede ainda e a gente vai ter um cenário que a gente fala de split frame, que é dual active, a gente vai ter as duas caixas ativas ativas. Isso é ruim para a rede. E a gente sabe que vai ficar as duas ativas, vai ficar as duas com os mesmos IP, enfim, vai ter conflito, vai dar vários problemas na rede. Então o peer secundário tem essas duas ações quando o peer link cai. Ou ele vira primário, ou se o primário estiver vivo na rede ainda, ele tem que sair da rede. Como é que ele faz para saber que o primário está vivo na rede ainda? Através dessa segunda contingência, que é o Keep Alive. Tá? Então a primeira coisa que a gente percebe é que o Peer Keep Alive e o Peer Link tem que ser dois links logicamente apartados, fisicamente distintos. Tá? Por quê? Porque quando o Peer Link caiu, o Peer Keep Alive é o backup do Peer Link para o Peer saber que ele está vivo. Tá? Uma coisa importante do Peer Keep Alive, que muita gente às vezes ignora, às vezes tem problemas iniciais quando está configurando o Peer Link, o VPC, é o seguinte: o Peer Keep Alive ele é
um pré-requisito para a formação do domínio do VPC inicial. Tá? Inicial que eu digo, ou quando está iniciando a configuração, ou quando as duas caixas caíram e a caixa precisa retornar para a rede. Tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre as features avançadas do VPC. E a gente tem uma feature chamada Reload Restore, né? Que mudou o nome agora é Graceful Switchover, alguma coisa nesse sentido. Que a gente pode ter na rede? A gente pode ter um cenário que as duas caixas caem, tem um cenário de, por exemplo, acaba a luz no data center, que não deveria acontecer nunca, mas pode acontecer, acaba os dois equipamentos, né? E aí volta, e aí um equipamento sobe e o outro não. Se a gente for levar esse conceito ao pé da letra, quer dizer, se um equipamento sobe e o outro não sobe, a gente não forma o VPC domain. Por quê? Porque um peer Keep Alive não vai ser formado. O peer A não vai conseguir formar o Keep Alive do peer B. Então, teoricamente, o peer A que voltou para a rede, o peer B está desligado ainda, né? Supondo, né, que seja essa ordem, o peer A, mesmo voltando para a rede, ele não consegue subir o domínio VPC. E aí todos os VPCs vão ficar fora. Né? Então, tem uma feature, né, que é o Reload Restore, que a gente consegue ignorar isso no boot inicial. Tá? Mas quando a gente está configurando o VPC, formando o VPC na configuração inicial, a primeira coisa que a gente tem que configurar é o peer Keep Alive. Se a gente começar configurando o peer link primeiro, a gente vai lá dar um show VPC, o show VPC row, o show VPC brief, a gente vai ver que não vai formar o VPC. Enquanto o peer Keep Alive não formar, o VPC não forma, o domínio, tá? Não forma. Tá? Esse pacote Hello que é trocado no peer Keep Alive é um pacote UDP, tá? Ele tem 96 bytes de tamanho, sendo que a maioria dele é header, 64 bytes de header, informações de controle, e 32 bytes de payload. Tá? Então a pergunta do André, que uma vez ele estava configurando um NEC 5000 e por algum motivo a sessão travou. Na verdade são dois NEC 5000, os clientes não caíram, mas era impossível configurar qualquer coisa. Já passou por um problema desse. Mas o que caiu exatamente? Qual a sua sessão? Você estava configurando? O que caiu? Você não conseguia mudar parâmetros do VPC? É isso? Por algum motivo o usuário configurado no Next bloqueou. Tá, você não conseguia nem dar o configure terminal, por exemplo? Se não era possível configurar, tem mais a ver com alguma coisa, ou com Role Based Access Control, que é o RBAC, ou com TACAX. Mais com TACAX, eu acho. Ele tinha TACAX equipamento, estava configurado com TACAX ou Radius, com AAA. Aí. Autenticação local, bem estranho. Você sabe se estava configurado Tá, uma pergunta, sabe se o pessoal se esse equipamento está usando o config sync? Config sync é uma feature que você usa no equipamento, que usa o CFS, que ele vem da família, esse config sync ele vem, é uma analogia não, é uma feature que é implementada no Nexus, que ele vem da família Switch MDS. Qual que é a ideia do config sync? É você não ter divergência na rede em relação ao momento que você está configurando o equipamento. Então, quando você configura o config sync, todos os equipamentos que estão na rede, eles se falam. Tá? E aí, quando você está configurando o equipamento, você dá um config no equipamento e você dá um commit no equipamento, a informação ela passa para todos os equipamentos que estão na rede, para você conseguir replicar a configuração dos equipamentos que têm a mesma configuração. E
E aí quando você dá um config-t, né, na rede, os outros equipamentos que fazem parte do domínio do config sync, você não pode configurar esse equipamento enquanto a outra pessoa que esteja configurando. Ou seja, é como se tivesse um lock no domínio de switches. Você vai lá e trava o domínio quando estiver configurando e ninguém configura. Para você não ter incompatibilidade, né, na rede. Eu já vi isso acontecendo bastante quando usa esse config sync e quando usa também com o MDS. Mas isso aconteceu, teve alguma falha no equipamento, alguma coisa nesse sentido para isso acontecer? Ou aconteceu assim sem ter uma falha na rede? Teve algum evento na rede? Então deve ser alguma coisa ou com FreeSync ou com autenticação. Tá? É, uma sessão aberta que não foi deslogada. Pode ser uma sessão que ele acessou o equipamento, deu config-t, fez um lock, e aí você não conseguia mais configurar porque ele estava teoricamente travado a sessão para ninguém configurar. Né? Mas normalmente quando isso acontece, ele mostra, você não consegue configurar nada, mas ele dá um log, se te dá um log, ele te mostra quem que é o usuário que está com a sessão travada. Você estava configurando o que exatamente? Era filters de Fiber Channel, filters de Ethernet? O que era que você estava configurando? Tinha alguma mensagem de um log, alguma coisa? Tá. Bom, faz o seguinte, se você conseguir configurar esse equipamento, aí você me manda. Se for confidencial, manda só pra mim, ou então posta no blog, né? A gente dá uma olhada lá. No blog não, no fórum. Tá. Bom, vamos lá, dando continuidade. Então quando a gente fala do Peer Keep Alive, a gente tem alguns temporizadores daquele pacote Hello que eu falei para vocês, né? Que eles trocaram entre dois equipamentos. Bom, a gente tem 3 temporizadores, que é o Keep Alive Interval. Né? O que é esse temporizador? É o tempo que você troca informação de Keep Alive entre os dois switches. E o tempo padrão é 1 segundo. A cada 1 segundo, cada switch não é realmente sincronizado, né? Vai ser 1 segundo os dois switches mandando informação, mas a cada de 1 em 1 segundo, cada switch, né, vai mandar informação para o seu peer. Tá? O outro parâmetro que a gente tem é o Keep Alive Holdout Timeout. Tá? Esse parâmetro é um parâmetro, às vezes, muito mal entendido. Né? Muito mal entendido, muito mal interpretado. Porque qual que é a ideia desse parâmetro? Esse parâmetro é um parâmetro implementado para ocasiões de falha na rede. Tá? Para ocasiões de falhas na rede, para que você consiga evitar, teoricamente, aí, um falso positivo na rede, você tem um flap na rede. A ideia é o seguinte, quando o peer link cai, tá? E eu falei para vocês, o Keep Alive é o backup, que eles ficam trocando informação, e aí o secundário tem que tomar uma ação. Quando o peer link cai, o peer secundário, que vai tomar ação, né?
ele tem que tomar ação, porque o primário, ele não tem que fazer nada, né? Quando cai o peer link, se o primário está vivo ainda na rede, ele continua primário, continua fazendo forward de tráfego. O secundário tem que sair da rede, para não ter loop. Né? Então, o secundário, quando o peer link cai, ele espera 3 segundos. E nesses 3 segundos, ele ignora a rede. Ignora a rede, não, ignora o peer link. Tá? Ele ignora o peer link e o peer keep alive. Tá? O peer link por quê? Porque também já está down o peer link, e o peer keep alive ele ignora qualquer hello que ele receber ali. Em 3 segundos, teoricamente ele receber 3 hellos. Né? Então, por 3 hellos, se ele receber hello, por 3 segundos, se ele receber ou não receber hello, para ele tanto faz. É como se fechasse os ouvidos e os olhos. Ele não faz nada. Tá? Por quê? Porque pode ser um flap da rede. Pode ser que a interface caiu e vai voltar. Vai voltar em pouco tempo. Tá? Depois de 3 segundos, a gente tem um outro parâmetro que chama Keep Alive Timeout. E aí, esse Keep Alive Timeout realmente é o tempo de timeout. E aí, passou 3 segundos, ele começa a contar mais 5 segundos. Se nesses 5 segundos o peer secundário receber um hello do peer primário, o peer secundário sai da rede. Ele desativa todas as interfaces membros de VPC. Coloca a interface em down, tá? Para não ter perigo de loop, e coloca também as interfaces SVIs em down, para não ter conflito de IP. Tá? Se ele receber um hello do vizinho. Se ele não receber um hello do vizinho, aí ele vai se tornar o primário da rede. Aí ele vai perceber, opa, não receber um hello, então se cai o peer link e no peer keep alive eu não recebo hello, então porque o peer primário caiu da rede. Então eu vou assumir a posição de primário da rede. Tá? Então, a rede ela vai demorar para convergir de 3 até 8 segundos, quando tem uma queda do peer link. Menos de 3 segundos, ela não vai ser mais rápida 3 segundos. Tá? Por quê? Justamente porque a gente tem o tempo de hold time, o hold timeout, que é para um tempo de 3 segundos que ele ignora a rede. Porque se for um flap, a rede vai voltar e ele vai ignorar tudo aquilo que aconteceu. Tá? Então a rede pode demorar de 3 a 8 segundos. Por que eu falo de 3 a 8 segundos? Porque imagina o seguinte, que é o peer link, mas o peer primário está ativo na rede. Então passou 3 segundos, o switch não faz nada. Pode ser que no 4º segundo ele já recebeu um hello do peer primário. Aí ele já começa a convergir. Aí ele vai lá e começa a desativar todas as portas. Tá? Ou, no último dos casos, vai ser 8 segundos. Se o peer realmente primário morreu, aí ele vai esperar 3 segundos que ele ignora a rede, mais 5 segundos, que é o tempo de timeout. Tá? E aí ele toma a ação de assumir o primário da rede. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Tá, vamos seguir então. Tá. E aí tem algumas recomendações que a gente utiliza quando a gente fala do Peer Keep Alive em relação à família de 7000 e 5000. Tá? Então, para o 7K, 7000, a gente recomenda para usar com o Peer Keep Alive, como primeira opção, 2 links dedicados de 1 GB. Não precisa ser 10 GB, porque eu mostrei para vocês, um link o hello é 96 bytes. Então é um frame minúsculo. Então, se você usar 2 links, de preferência, em 2 line cards distintas, tá? Você forma um port channel ali, um port channel ali 3, e você usa interfaces distintas. É o melhor dos mundos, tá? Se você puder fazer isso. Porque aí você vai ter contingência de link, né, no peer keep. Apesar do peer keep alive ser a segunda contingência, a contingência do peer link, você vai ter também o peer keep alive protegido por um port channel. Tá? Se você não puder usar nenhuma interface de nenhuma line card, uma interface dedicada, você não tem line card, você não pode usar porque tem usar outra coisa, interface, aí você pode usar a interface MGMT, que é a interface de gerenciamento. Tá? E por último, se você não puder usar nem MGMT0, nem uma interface dedicada, você pode fazer o seguinte, você pode rotear essa informação por uma estrutura de L3. Tá? Mas isso é a última recomendação da Cisco e é muito pouco recomendado. Tá? O que seria isso, rotear por uma interface de L3? Seria o seguinte. Você tem 2 nexos,
7.000, 5.000, 7.000, né? Que a gente está falando de 7.000, tá? E aí vamos dizer que aqui a gente tem uma... Aqui a camada de agregação é aqui em cima essa nuvem aqui que eu estou desenhando é o core da rede. Core L3, tá? Como a gente falou já, fundamentos data center, normalmente core L3. Bom, aí esse aqui é o peer link, que eu vou explicar daqui a pouco. Isso aqui não tem como... Isso aqui tem que ser link ponto a ponto direto, não pode passar por uma infraestrutura. Mas o Peer Keep Alive você está com a MGMT ocupada e com os módulos também aqui. Tem vários módulos, mas são todos os módulos ocupados. Ou você não quer usar nenhuma porta porque já está reservado para alguma coisa. Tem os módulos aqui com as portas aqui. Vou desenhar um módulo só para simplificar, mas você poderia ter no seu Nexus 7.000. E aí você não pode usar, se tem MGMT aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente tem a SUP lá com a MGMT lá. E você não pode usar porque já está usando para conectar em algum lugar, sei lá. Enfim, está ocupado. Você pode pegar uma interface, vamos dizer que isso aqui é um uplink L3, da camada de agregação. Tá? Esse link aqui que eu vou mudar até a cor dele, vou pôr em vermelho aqui. Então isso aqui é um uplink de agregação para o core da rede. Tá. Você pode fazer o seguinte, você pode criar uma interface SVI no switch, uma int VLAN. Ou usar o próprio IP dessa interface L3. Tanto faz. Tá? Ou criar uma int VLAN. E, lógico, tem que ter na estrutura de core roteamento. Se você usar a interface L3 ou int VLAN, roteamento essas duas interfaces aqui. Tá? E aí você manda esse frame hello para uma infraestrutura de L3 do seu core para chegar do outro lado. Tá? Isso é uma opção, mas não é recomendado. É a última recomendação que a Cisco dá. Tá? A recomendação é que você use esse, como está nesse desenho aqui. Tem dois NEC 7000 e aí você pega duas portas ou do modelo da família M ou F, só que você tem que ter, se você pegar um módulo F, tem que ter um módulo M inserido no seu NEC 7000 para fazer o proxy de roteamento, proxy L3. E você pega duas interfaces dedicadas e usa, tá? Forma um port channel L3 e usa. Essa é a primeira opção. Se não tem, tenta usar uma interface só. Se não tem também interface só, tenta usar a interface MGMT. Se também não tem interface MGMT, aí você usa a infraestrutura L3. Tá? Mas tem que ter o Peer Link, o Peer Keep Alive. Tá? Então, a pergunta do André, se eu perder o Peer Link, qual o comportamento do VPC lag, do Link Aggregation? Os dois links caem ou apenas um? Se você perder o Peer Link está dizendo, não o que está lá, certo? Se você perder o Peer Link, ou o Peer Keep Alive. Bom, se você perdeu o Peer Link, o Peer secundário coloca as interfaces em shutdown. Ele vai lá e coloca. Se você perdeu o Peer Keep Alive, depois que o VPC está formado, não acontece nada. Você não perde nenhum dos dois. Porque o Peer Keep Alive, depois que o VPC está formado, já formou a adjacência, os dois peers se enxergaram, se o Peer Keep Alive cair, não tem problema. Tá? Não é bom que ele fique fora por muito tempo, mas se ele cair, desde que o Peer Link ainda esteja no ar, não tem problema. Porque a gente vai falar daqui a pouco, vai ter o CFS rodando, e os dois switches vão continuar sincronizando informação, então não tem problema. Ele vai alarmar o switch, claro, você dá um show VPC brief, o show VPC ele vai te falar que o Peer Keep Alive is down, mas não vai cair, não cai, não acontece nada. Já o Peer Link não, cai o Peer Link e você perde sincronização, e aí você coloca a caixa 2,
Todas as interfaces em shutdown. Você derruba as interfaces. Tá. Bom, voltando. Então essa é a recomendação para o NEC 7000. Para os NEC 5000, o NEC 5000 é um switch de 1U. Tá? Para quem não conhece, o NEC 7000 é um switch de 1U, um switch pequeno. É um switch de baixa latência, normalmente ele é usado na camada ou de agregação de acesso, tá? Mais na camada de acesso, nem muito na camada de agregação. E é um switch de 1U, né? Ele não tem conceito de line card, imóvel, nada disso. É tudo como se fosse um Catalyst 2960. Tá? Tem a placa de circuito impresso, lá tem tudo. Tudo na carcaça, nessa placa dele. Então, por ser um switch de 1U, né? A primeira recomendação é que eu use a interface MGMT. Tá? E por que a primeira recomendação é a interface MGMT e a segunda interface da carcaça, né? Uma interface, digamos assim, de data plane, né? que poderia ser usada para o usuário? Porque como o tráfego é pequeno, né? A interface MG é de 1 GB da conta, né? E não exige muita performance essa interface. E não tem por que você usar uma interface da própria caixa, por quê? Porque é um equivalente de 1U. Na hora que parar aquilo ali, vai parar tanto a interface da caixa quanto a MGMT, vai parar tudo. Então, a recomendação é você usar a MGMT para você economizar uma porta do equipamento, tá? Uma porta de... Você pode conectar o usuário, servidor, enfim, tá? Então, essa é a recomendação NEC 5000. E tem a recomendações gerais, tá? Que serve para qualquer Nexus. Sempre que você vai fazer um VPC Peer Keep Alive, o ideal é que você use uma VRF dedicada para isso. Tá? Que você não deixe, porque como eu falei, uma interface em L3, tá? Uma interface SBI ou uma interface com no switch port. Você não deixa essa interface na tabela de roteamento global. Por quê? Para que essa interface não se misture com o roteamento global, porque você pode ter um problema na rede de rota e aí você acha que está passando tráfego pelo link diretamente conectado e não está, o tráfego sendo roteado por outro lugar. Esse é o primeiro problema que você pode ter. E segundo, que se você não usa uma VRF, você coloca na trabalhamento global, você pode errar a configuração e o VPC Peer Keep Alive ser usado para roteamento de tráfego de data plane. Tá? E aí vai competir com o Hello. Então, a recomendação da CISC é que não use na camada de domínio global, você cria uma VRF. E aí, quando você tem que criar uma VRF? Bom, quando você usa uma interface de line card, no caso 7000, ou uma interface da carcaça do equipamento, se for na 5000. E quando a gente usa a interface MGMT, por default, ela está na VRF Management. Então, você não precisa criar VRF, ela já está numa VRF separada. Então, se você usar a interface MGMT, você não precisa ir lá e configurar a VRF, já está na Management. Tá? Já é outra interface. Tá? Já é outra VRF. Bom, então aqui nesse desenho a gente tem aí as recomendações aí da Cisco. Tá? 5000, MGMT, 7000, interface da uma própria line card. Tá? Bom, aí está o comando que a gente usa para criar o Peer Keep Alive. Tá? Esse comando aí gigante não, né? Porque tem várias opções. É o Peer Keep Alive Destination. Você coloca o IP do peer. Tá? Parâmetros que são importantes de configurar. Primeira coisa que é obrigatório, P do peer. Né? Peer do peer é obrigatório. Colocar o seu source, para você especificar exatamente qual interface de origem você quer usar. Tá? E aí, se você não estiver usando a interface MGMT, você coloca a VRF. Você especifica a VRF. Tá? Que nem está aqui nesse keyword aqui. Ó. Tá? Se você estiver usando a interface MGMT, ela não vai para VRF de management. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não coloquei a VRF. Então o que ele está dizendo é o seguinte: aqui eu estou configurando a interface de management, que ele vai usar essa VRF management. Tá? Por default. Então se você especificar a VRF, ele joga na management. Ele assume que você está usando a interface MGMT0 para... Que a interface MGMT0 vai ter esse IP aqui, que é o de origem. Você te assume isso.
Então, se nesse IP não está na interface MGMT0, tiver na outra interface, tem outra VRF, você tem que especificar, tá? Qual que é a VRF. Você vai vir no comando, vai pôr o keyword VRF. Ó. E vai colocar aqui o nome da VRF, seja lá qual for. Tá? Bom, dúvidas? Bom, vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo então de 5 minutos, tomar uma água, a gente volta aqui 5 minutinhos, tá?